Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 56.707 dólares. Bitcoin que continua extremamente volátil. E hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você. Além disso, eu também quero falar um pouco sobre o S&P 500 e, em especial, numa análise de sentimento, te mostrar por que normalmente a gente quer fazer os nossos trades e posições juntamente com as grandes instituições. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 15 minutos para mostrar para você o Price Action do Bitcoin e o que eu estou enxergando de suporte e resistência aqui. Além disso, quero fazer uma análise de sentimento te atualizando sobre os números aqui dos nossos indicadores e o que eles dizem sobre a tendência. Além disso, no vídeo de hoje, eu também quero te mostrar como e por que a gente deve sempre tentar ficar do lado das instituições quando elas colocam grandes ordens no book. No vídeo de mais cedo eu te mostrei o que acontece, né, quando o preço cai muito, as liquidações e a queda no Open Interest. Hoje eu quero te mostrar como as instituições não só se beneficiam disso, mas manipulam o mercado. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do S&P 500, já que a correlação com o Bitcoin está muito clara e a gente pode sim ou ter o S&P rompendo a máxima histórica e o Bitcoin subindo muito, ou o S&P corrigindo e a gente tendo uma correção também. Então vamos discutir um pouquinho sobre essas possibilidades. Vamos lá, já compartilho a tela com vocês aqui e nessa análise eu vou começar no 15 minutos, tá bom? Hoje a gente estava mais ou menos aqui, né, no vídeo de mais cedo, a gente conseguiu romper para cima e teve uma correção depois. Agora a gente está brigando num ponto bem importante, eu vou falar o Price Action aqui, o que eu gostaria de ver para acreditar na continuação ou numa correção mais significativa. Porém, sem dúvida, se a gente passa aqui desses topos, a resistência é o topo histórico entre 58.000 e 58.500 dólares, tá bom? E o suporte, na minha opinião, seria a partir aqui principalmente dessa região de antigos topos e suporte na região dos 54.750 até os 53.000 dólares, tá bom? O preço, enquanto estiver acima dos 53.000 dólares, eu vejo uma tendência de alta bem forte, uma tendência de alta aí, que não tem muito por que se preocupar com o preço, né? Como já não tinha desde o rompimento lá dos 50 a 52.000 dólares. Porém, se a gente perde aqui essa região, aí a gente pode começar a ter problemas, aí a gente começa a discutir isso, tá bom? Em compensação, se passa dos 58, a gente não tem tanta resistência acima. Eu só ficaria de olho com uma distribuição na região e a partir daí a gente começar uma armadilha, né? Um stop loss hunt para começar a cair de novo. Então vamos ficar de olho e vamos ficar sempre atento a quando o preço dá essas corrigidas aqui. Por exemplo, hoje a gente teve uma corrigida na região da média de 72 no 15 minutos, como possíveis oportunidades aí de acumulação. Tranquilo? Continuando aqui, indo para os 5 minutos e abordando um pouquinho desse price action aqui. Claramente eu vejo que a gente está formando meio que o padrãozinho gráfico aqui de continuação da tendência, tá? Vocês podem ver que a gente testou a média aqui do 15 minutos e seria muito importante para o preço romper essa região de topo em 57.500. Parece um pouco óbvio, né? Mas se a gente chegar um pouco mais próximo aqui no gráfico, vocês vão conseguir ver que além dessa zona a gente não tem muita coisa segurando, né? O VPVR fica nesse topinho aqui e basicamente depois dele não tem muita coisa. Então rompendo aqui provavelmente a gente vai visitar a máxima histórica. Então atenção para as resistências. Primeiramente 57.150 e depois o topo que a gente deixou hoje lá nos 57.500, que o VPVR já fica um pouquinho menor. Tranquilo? Em relação aos suportes, eu vejo que a gente tem um suporte significativo na região dos 56.000 dólares. Se perder ele, a gente pode começar a ter problema e pode começar, quem sabe, ter uma correçãozinha um pouco mais forte, tá bom? Não vejo muito suporte nessa região de fundo aqui nos 55.600 dólares. Então, se perder os 56, se fechar candles importantes ali, 1 hora, 4 horas, eu já ficaria preocupado. Eu já acharia que a gente tem uma maior probabilidade de, quem sabe, ter uma correção um pouquinho mais significativa, tá bom? Essa correção mais significativa, como eu disse para vocês, pode parar aqui nessa região mais próxima dos 55.000 dólares, antigo suporte importante do preço. Então, suportes e resistências atualizadas aí no curto prazo. Além disso, quero fazer uma análise de sentimento. Vamos lá. Na análise de sentimento hoje, quero mostrar para vocês que não mudou muita coisa, tá? A gente continua com o nosso indicador aqui, o CVD, em divergência, a gente continua com muita sardinha comprando e a gente também tá aqui o nosso indicador long short ratio um pouco indeciso. Ele teve uma queda até o fundo, que até formou o fundo na região dos 1.8, mas já começou a subir novamente, tá? Então, basicamente, aqui eu continuo vendo esse indicador como mais neutro, já que a gente está numa bull run, apesar dele estar acima de 2, beleza? E vamos lá.
por que o preço está corrigindo tão pouco e já está estourando para cima de novo? Porque tem muita gente se posicionando errado e nos momentos errados. Tá bom? A gente não quer se posicionar quando o preço está rompendo para cima sem corrigir, não. Tipicamente, as melhores entradas vão ser em pontos de correção e pontos onde quem entrou errado, por exemplo, quem entra aqui ou quem entra aqui, acaba sendo estopado e liquidado, tá? Então a gente tem muitas liquidações nessas quedinhas que acabam fazendo o preço demonstrar força e continuar subindo. Por quê? Porque as instituições conseguem acumular liquidez tanto para cima quanto para baixo quando o preço corrige também, tá bom? Então a gente pode ver que, por exemplo, essa quedinha que a gente teve aí durante a tarde, querendo ou não, fez o nosso Open Interest cair quase 5%, e isso aí, olha só, é cerca de 300 milhões de dólares. Então é muita gente sendo estopada e liquidada e dando liquidez para as instituições. Quando eu falo dar liquidez para as instituições, é basicamente quando a pessoa ela é estopada, liquidada ou vende / compra no pior local possível, tá bom? E é isso que a gente vê as sardinhas fazendo, é isso que a análise de sentimento mostra, e é isso que eu sempre falo nos vídeos aqui. Porém, no vídeo hoje, eu pensei em mostrar um lado diferente, né? Eu sempre mostro o lado do erro das sardinhas. Então eu pensei em mostrar para vocês com o Trading Light, vou deixar na descrição aí o link, como que funciona o outro lado, o que as instituições estão fazendo quando as sardinhas estão errando. Então deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, o Trading Light, ele basicamente mostra pra gente aqui ordens grandes no book. Então quando eu vejo essas listras amarelas, mostram pra gente que tem muita instituição tentando vender nessa região. Por exemplo, aqui se eu chegar mais próximo, você pode ver que tem 404 bitcoins aqui nessa região dos 57.600 dólares. Um pouquinho mais abaixo, 110. Então eu consigo ver aqui as ordens dessas instituições. E a gente consegue ver onde elas estão tentando acumular ou distribuir. Que é isso que elas querem. Elas querem que o preço vá lá no ponto onde as sardinhas vão comprar e ser estopadas e liquidadas para elas começarem a distribuir as ordens delas, né? E além disso, pensa comigo, se você é uma grande baleia, uma grande instituição, você consegue vender seus bitcoins aqui nessa região dos 57 mil até os 57.500, por exemplo, você vai querer que o preço passe mais e te estope? Não. Então o que elas fazem? Elas colocam muitas ordens no book aqui também. Então é um jogo para elas que elas, além de tentar distribuir e acumular, elas também tentam manipular o mercado para não deixar o preço ir contra elas, tá bom? Então é um jogo extremamente interessante que as instituições fazem e que infelizmente as sardinhas não conseguem ver isso, não têm acesso a esses indicadores que eu estou te mostrando e acabam perdendo, tá bom? Então muita atenção, a gente sabe que o order book é um dos pontos mais importantes no mercado manipulado, em especial no criptomercado que é muito manipulado, né? Então lembre-se sempre, será que eu estou comprando num ponto onde tem instituição distribuindo ou será que eu estou vendendo num ponto onde tem muita instituição acumulando? Então atenção a isso, beleza? Continuando aqui agora e falando um pouquinho do S&P 500, né? Porque a situação do Bitcoin é boa, né, investidores? Mas a gente não pode deixar de olhar aqui e entender que parte dessa alta que a gente teve nos últimos dias é sim causada pelo S&P. Quando a gente estava aqui embaixo, a gente estava discutindo com vocês que se o S&P despencasse, o Bitcoin provavelmente ia também. Mas se a gente tivesse uma recuperação do S&P, como a gente teve aqui, a gente já chegou a subir aí, ó, quase 5%, já subiu mais de 5%, agora 4,8%, desde essa mínima que a gente deixou aqui quando o Bitcoin estava lá nos fundinhos, no dia 3, 4. Então, se o S&P continuar subindo e romper a máxima histórica que está aqui basicamente a 2%, menos de 2% do preço, o que vocês acham que o Bitcoin vai fazer? O Bitcoin vai continuar subindo também, porque é isso que a gente está vendo, a correlação ela não deixou de existir. Porém, se o S&P começa a despencar aqui, o Bitcoin pode cair, tá bom? Então sempre entendam que ao comprar Bitcoin, ao comprar qualquer ativo de risco atualmente, a gente precisa entender que o S&P está correlacionado com esses ativos devido à aversão ao risco global. Se as maiores empresas do mundo começam a despencar, outros mercados vão despencar atrás e o Bitcoin provavelmente será um deles, tá bom? Então o S&P, que quando ele estava aqui embaixo era um fator que poderia salvar o Bitcoin se ele voltasse a subir, agora é um fator contrário. É um fator que se começar a despencar aqui, ele pode colocar o Bitcoin em maus lençóis. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu espero que tenha ficado claro aí essa relação da acumulação, da distribuição e como isso se encaixa perfeitamente no erro das sardinhas. E é isso. Um forte abraço e até amanhã.